Olá, você acompanha agora mais um vídeo gravado diretamente dos nossos estúdios do Web Summit 2022 em Portugal, recebendo agora Carla Godoy, COO do César. Carla, seja bem-vinda. É um prazer. Bom, Carla, essa edição com números históricos, uma edição memorável, né? Primeira participação do César aqui no Web Summit. Como é que você avalia esse encontro e essa participação aqui nesse que é o maior evento de tecnologia da Europa e do mundo? Bom, Vanessa, é minha primeira vez no Web Summit. Eu confesso que quando eu cheguei, eu achei, no primeiro dia, eu fiquei até um pouco assustada com a quantidade de gente e a quantidade de informação. E engraçado que uma das primeiras palestras que eu assisti foi no centro, foi do... eu não sei qual cargo, mas era Chris Anderson do TED. Acho que ele é um curador do TED. E a palestra falava muito da minha sensação, porque ele estava falando ali sobre conteúdo na internet. E a nossa relação com essa, digamos assim, essa quantidade de informação que a gente tem hoje disponível numa rede, né, na web, e como a gente lida com isso. E ele trazendo uma reflexão importante de como o mundo está hoje e para onde a gente vai, né? Seja na nossa, digamos assim, a nossa relação com a tecnologia. E até no final, ele trazia uma sugestão da gente fazer algumas mudanças, né? Por exemplo, hoje a comunicação é toda em texto. E aí ele sugere que a gente tem que dar uma volta, vamos voltar para a comunicação não textual e conversar mais com as pessoas. E aí, minha sensação nesse primeiro dia foi um pouco de estar perdida num conjunto. Eu me preparei para o evento, então eu estava com minha gradezinha ali já das palestras que eu queria ver, né? A gente está falando aqui de um evento que tem 70 mil pessoas, mais de 2.000 startups, mais de 1.000 oradores, 5 pavilhões, mais um centro. Então é muita coisa. Você... tem sempre a sensação de que você, por mais que eu tenha me organizado nas jornadas que eu queria acompanhar e eu fiquei ali muito na jornada que fala sobre líderes, lideranças, muita coisa sobre futuro de trabalho, queria ver também algumas coisas ali falando sobre a parte de finanças, o assunto do momento, né, o blockchain, mas ele é muito grande e você demora muito para ir de um canto para o outro, você sai perdendo tempo e tem sempre aquela sensação angustiante de que, isso que eu estou ouvindo, será que eu estou perdendo alguma coisa? Então, assim, trago essa reflexão, né? Isso aqui, para mim, tá parecendo muito o mundo real. E essa angústia que a gente tem hoje de ter que estar consumindo tudo, de ter que estar aprendendo tudo. Então, de repente, nos colocaram num lugar que tem só de startups, tem mais de 2.000. Você quer conhecer, você quer aprender, você quer saber o que está acontecendo de novo. Às vezes isso atrapalha e não ajuda. Então eu saí no primeiro dia um pouco frustrada com a quantidade de coisas que estavam acontecendo. É um oceano de informação. E aquilo que eu pude capturar. Aquilo que eu pude levar realmente como conhecimento novo. Então, essa palestra do curador do TED foi muito propícia, porque foi no primeiro dia e eu cheguei realmente refletindo. Eu disse, nossa, amanhã eu tenho que me organizar melhor para me aproveitar melhor. E realmente no segundo dia eu ia perguntar como é que foi o segundo dia, como foi a experiência do segundo dia? No segundo dia eu já acalmei meu coração e já consegui... focar mais naquilo que eu preciso, que eu queria, digamos assim, estar explorando. E é o que a gente tem que fazer na vida, né? O mundo está aí muito realmente trazendo aí um conjunto de muita coisa para a gente aprender todo dia. E a gente tem que estar ali fazendo sua curadoria e não se estressando com aquilo que a gente não consegue dar conta. Ou seja, aproveitar mais
aquele momento, aquela experiência que nós estamos tendo, em vez de estar preocupado com o que a gente está deixando de ter. Isso. No primeiro dia eu tive essa sensação. Eu estava olhando aqui uma palestra, mas já estava começando outro no mesmo horário. Então, algumas vezes eu já nem prestei atenção no que estava ali, porque eu já estava imaginando como é que eu ia chegar para acompanhar a segunda palestra, ou para vir aqui para o stand para conversar com as pessoas, fazer o network, que é o que a gente quer fazer também. Então, no segundo dia, o que é que você destaca, então? Bom, um resumo, né? Hoje eu tenho uma trilha grande aqui para acompanhar, muito relacionado à parte de futuro de trabalho. Tem uma área, uma jornada todinha, uma curadoria chamada Remote, que vai falar muito sobre isso, né? Sobretudo agora também nessa questão aí dos nômades digitais, falando muito sobre a cultura das empresas, com essa nova geração que está vindo. Então, ontem assisti uma palestra falando sobre geração Z e o quanto a geração Z vai mudar a forma, né, da gente trabalhar, a forma das empresas encararem o trabalho, e ele meio que dava digamos assim, uma refletida com relação a gente se adapta à geração Z ou a geração Z se adapta às empresas. Então, era uma reflexão com relação a isso, porque vem muita mudança, né? É uma geração que realmente traz muita mudança para a forma como a gente está acostumado a trabalhar. Hoje vai ter vou ter aí um dia com algumas reflexões relacionadas a isso. Eu busquei também conhecer um pouquinho, tem um pavilhão todo aqui só falando sobre sustentabilidade, né? É um assunto que está na pauta para tudo, e eu andei olhando, tem mais de 200 startups de impacto social. De impacto social não, né? De impacto, a gente chama de startups de impacto. Algumas de impacto social, mas eu acho que a concentração aqui maior é impacto ambiental. E consegui assistir só uma palestra ontem que estava mais falando sobre energias renováveis. Era uma pessoa da Ambev, não me lembro o nome, mas o foco ali era o trabalho da Ambev, não, Embev, relacionado à questão ambiental, relacionada à água, porque é por conta da indústria, né, o tipo de indústria deles, a água é bastante crítica. Mas eu acho que o foco aqui na questão de ESG, falando em sustentabilidade, está muito na ambiental e está muito na pegada da energia. Então, algumas palestras que eu não assisti, mas eu vi aqui pela programação que tem muita coisa provocando reflexões relacionadas à questão mais ambiental, sobretudo na parte ali de energias renováveis. Dessa andada que eu dei nesse pavilhão de startups de impacto, tem de tudo. Tem muita coisa para a saúde, tem muita coisa para o ambiente. Então, assim, a gente... É um parque de diversões, né? E é isso, você fica louca, você fica querendo... tirava foto para poder tentar depois... Olhar com calma. Olhar com calma. Então, tirei algumas fotos dessas startups. Mas tem muito essa pegada, né? Mostra o quanto esse assunto de ESG é importante. E aí, eu faço também uma outra reflexão, né? Porque... a gente vê os copinhos aqui descartáveis, a gente vê... São copinhos de papel, porque em copinhos Portugal de papel. Existe uma lei que não pode mais ser utilizado, vendido, plástico de uso único. Pois é, né? É uma lei do país. Veja, eles trazem essa, até mesmo como uma curadoria específica, né? Só trazendo aqui o assunto sustentabilidade. Sei que tem na programação aqui algumas até ambientalistas importantes, né, influenciadoras ambientalistas importantes, que estão trazendo reflexões para os participantes, mas também é um evento muito grande, né, que causa um impacto muito importante. Então, por exemplo, eu vi ontem no motorista de Uber e ele vinha reclamando o tempo todinho do quanto este evento neste lugar atrapalha a cidade. Então, é algo para se refletir também, né? Porque não adianta eu expor 200 startups de impacto ou trazer, né, reflexões de tanto assunto importante para a gente como energia renovável, mas ao mesmo tempo gerando
impacto um na impacto cidade. gigantesco, seja na cidade, veja só, né, o transporte de todo mundo para vir para cá. 160, aqui tem pessoas de 160 países. Então, não sei onde é que está, por exemplo, né? Não vi nada relacionado sei lá, substituição de carbono, esses voos todos que a gente fez, gente de 160 países vindo para cá. Não vi, pode ser que tenha, mas eu não vi uma preocupação maior, além de uma certa exposição ou fala, digamos assim, de assuntos que são assuntos realmente que não tem como não entrar na pauta de um evento como esse, né? Que está falando de futuro, está falando de inovação. É porque quando a gente compara com o Brasil, até tem um certo avanço, por quê? Porque já existe o metrô para cá, né? Já existe o trem para cá. Então, já existe um transporte público de menor impacto, né? Já não precisa mais utilizar tanto o ônibus, mesmo que já existam ônibus elétricos na cidade, mas você não usa tanto o ônibus para vir, e menos o transporte privado. Eu pergunto mas o seguinte... sem dúvida que não há nenhuma política prática já de carbono zero. Hoje em dia tem o híbrido, né? Claro. Então, eles atraem 70 mil pessoas para cá. Sim. Então, é um evento que, de certa forma... traz um movimento muito grande ali, digamos sem dúvida, assim. Concentrar aqui mais de 70 mil pessoas. Seja impacto na cidade, seja impacto do transporte dessas pessoas, enfim. Isso é algo que eu refleti, olhando aqui, digamos assim, uma preocupação muito grande com sustentabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem um evento que concentra muita gente. E o lixo, o próprio lixo. Imagina a quantidade de resíduo que está sendo gerado aqui. Porque, assim, por exemplo, em Portugal existe já a coleta seletiva, já é natural, mas eu também observei que aqui no evento não está sendo feita a coleta seletiva. Acho que não dá nem tempo, né? É muito porque eu já vi, por exemplo, as lixeiras que são identificadas por cores, de acordo com cada material, tudo misturado. Então, se deve estar tendo essa coleta seletiva a posterior, ou seja, algumas pessoas estão separando depois o lixo. É difícil dar conta de tudo, né? Então, acho que agora a preocupação maior é fazer com que as pessoas realmente tenham acesso à comida, né? Consiga se organizar. Enfim, foi outra reclamação também, né? Muita concentração. Muita concentração. Então, assim, eu vim, né, também querendo entender um pouquinho como é que o Web Summit iria tratar a questão de ESG, que está muito em voga, né? Nunca teve tão, digamos assim, é um negócio antigo, a gente fala muito sobre isso, mas nunca foi tão imperativo para as organizações tratar ESG como agora. Antes a gente via que era meio que opcional, né? A gente via organizações como Natura já trazendo o tema e elas se destacavam, inclusive, era uma vanguarda. E hoje não é mais. Então, hoje é imperativo. As organizações não têm mais escolha. Então, um evento como esse iria ter que abordar realmente, de fato, muito o tema. O que eu consegui observar nesses 2 dias, concentração muito grande ali na questão de energia. Eu não falei também um negócio que é importante, né? A gente está aqui num ambiente de inovação, falando sobre futuro e falando sobre tecnologia. E a gente tem uma guerra acontecendo, né? Que está ali, digamos assim, trazendo uma preocupação muito grande para todo mundo e gerando impactos, a gente sabe, impactos econômicos, impactos sociais. Inclusive a primeira-dama. Pois é. E foi aí, da Ucrânia. Era isso que eu queria falar. Eu não vi a palestra da primeira-dama, mas ontem eu vi o do vice-ministro, acho que chama vice-ministro da Ucrânia, né? Mas eu acho que o tema foi muito parecido com o que a primeira-dama trouxe, que é a questão da tecnologia, né, em favor da população e não da contra, vida, né? Então, acho que ela trouxe muito essa pegada eu não vi, mas eu li estava lendo ali uma matéria que ela foi até bem chocante, né? Que ela trouxe alguns vídeos, né, das crianças. Crianças que foram amputadas durante a guerra e que como a tecnologia estão ajudando essas crianças, como a tecnologia está ajudando essas crianças a de alguma forma recuperar a locomoção, pois né? E como poderia estar sendo utilizado, né, por exemplo, para estar criando trabalhando na educação ali daquelas crianças, né? Construindo o futuro daquelas crianças, mas não, está sendo empregada, né, para destruição. Ela mostrou numa sala de aula, por exemplo, durante um bombardeio, o que é que os professores fazem? Colocam as crianças numa espécie de bunker
liga o som, os professores ligam o som bem alto. Para não ouvir. Para as crianças ficarem cantando, não ficarem ouvindo. Ela disse, olha, veja bem, a gente está falando de tecnologia, em vez de estarmos falando exatamente de implantar a tecnologia nas escolas, é isso que a tecnologia para o bem, né, para o desenvolvimento, para agregar, né, na vida das pessoas, e a tecnologia sendo usada, no caso, para destruição. E é essa reflexão que a gente tem que fazer. O vice-primeiro-ministro ontem falou também nessa pegada, e ele estava trazendo um apelo, digamos assim, do quanto eles precisam de tecnologia para reconstruir um país. E, por exemplo, e como já também está sendo utilizado para proteção. Então, Microsoft está aqui também expondo, e eles estão lá ajudando a proteger a Ucrânia contra ataques cibernéticos, né, de invasões ali cibernéticas, que tem uma guerra particular ali, muito tecnológica. Então, além das bombas, ainda além da guerra tradicional, tem a guerra digital, digamos assim, que é a guerra cibernética. Então, tecnologia está em tudo, né? Então a gente vê assim, achei muito atual, né, trazerem realmente o tema, a guerra da Ucrânia, inclusive trazendo aí duas pessoas importantes. E tem um stand da Ucrânia também. Esse eu não vi, mas eles também têm um espaço para mostrar o que eles estão desenvolvendo no país. Eles estão tecnologia. É um pedido de ajuda, né? Pedido de ajuda, mas é sobretudo um momento de reflexão. Até porque o evento está acontecendo no território europeu, né? Território europeu. Que é onde a guerra está se passando, aqui perto, né? Então, sem dúvida, um momento para a gente refletir, né? Tudo isso que a gente está produzindo, aqui a gente viu, falando aí em tecnologia, né? Internet das coisas, inteligência artificial, metaverso, o blockchain, tudo isso, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Inteligência artificial, não precisa nem a gente entrar aqui em discussão, né? É algo que se discute muito, né? O limite ali da ética e depende muito do desejo das pessoas em utilizarem aquilo ali. Então, eu acho que o Web Summit ele traz provocações, né? Ele bota todo mundo assim de cara, 3 dias submerso aqui dentro desse ambiente, para gente refletir. E as conversas, né, passam muito por aí. Então, o que é que você sentiu falta? Algum tema que você eu não senti falta, mas eu fiquei com... Eu vim querendo conhecer muito mais sobre blockchain, tem uma curadoria aqui só sobre... chama Cripto, e eu queria ter me aprofundado um pouco mais para entender realmente as novidades. Eu consegui assistir uma palestra só, que eu nem sei se era, na verdade, sobre a parte mais de blockchain, mas era sobre o Web 3.0, que fala sobre... vai ser uma a gente sai da Web 2.0, que é menos transacional, para uma rede muito mais transacional. E essa rede transacional, ela vai ser possível através do blockchain. Então, eu consegui só, através dessa discussão sobre o Web 3.0, entender um pouco mais sobre o papel do uso do blockchain e o quanto isso vai mudar muda tudo em relação ao que a gente tem hoje, né? A gente hoje tem na Web 3.0, na Web 2.0, qualquer coisa que você precisa fazer, você precisa ter um intermediário. Então, você está ali dependendo dos intermediários, que são os sistemas bancários. E com a utilização do blockchain, isso muda completamente. Não sei como vai ficar, mas é algo que também vem de muita disrupção. Então, assim, fiquei frustrada porque não consegui. Vou ver se hoje eu consigo pegar um pouco mais aí também para entender um pouquinho essa jornada de cripto, porque acho que vai ter muita mudança em relação à forma como a gente se relaciona hoje, né? E algum insight que vai levar para o César? Daqui? Bom, daqui eu acho que a gente... se consolidou muito a questão, estou ouvindo, né, uma consolidação muito grande da forma de trabalho, e a gente falou muito assim depois da pandemia, assim, mas será que o híbrido continua, a gente vai voltar ao modelo tradicional, né? E eu acho que aqui está uma
consolidação, o futuro que está sendo projetado através do Web Summit é um futuro realmente que não tem muita volta em relação ao nosso jeito de trabalhar, a forma de interação, a forma de viver. Então, o que eu levo para o César mais é um entendimento de que a gente está num processo de transformação e que não volta. E a gente tem muitas discussões com relação a isso, né? Coisas simples do dia a dia, a gente olha assim e diz assim, sim, mas aí eu vou fazer uma reunião como presencial, híbrida. A gente tem que passar essa fase até de o mundo é descentralizado. Está tudo descentralizado. A tecnologia está aí para nos ajudar a viver melhor, né, de forma mais organizada, se encaixando melhor nesse mundo que de uma hora para outra não, né? Mas que após pandemia a gente acelerou. Assim, acelerou e agora assim, agora é digital e é descentralizado. Então, eu estou vendo aqui tudo de projeção para o futuro que isso só vai piorar. Piorar no sentido de que vai acelerar ainda mais. Piorar não no mau sentido, mas é que... Vai agravar, daí para frente. Então, esqueça como você trabalhava 2 anos atrás. Esqueça como você cuidava das pessoas, como você fazia transações, como você ensinava, aprendia. Procure entender esse caminho, que esse caminho não tem volta e as mudanças virão, né? Mais fortemente, digamos assim. Então, mais do que a inovação, eu vi aqui nessa feira um futuro, né? A gente foi provocado, digamos assim, a pensar sobre mudanças, sobre transformação. E é um caminho sem volta. É uma evolução que a gente está passando e a gente, como organização, a gente tem que estar aberto, né? Entendendo essas mudanças. Por exemplo, o César aqui em Portugal, eu acho que é um processo de evolução também. O mundo é global. Então, assim, as fronteiras já... E a gente fala muito sobre internacionalização, né? Mas a gente tem que entender que as fronteiras estão meio que Se já eram imaginárias, agora ainda mais, não é? As fronteiras estão se rompendo, então a gente tem que acabar também de pensar assim, agora eu sou uma empresa do Brasil. Nós vamos ser sempre uma empresa do Brasil, mas cada vez mais o mundo é descentralizado, as coisas acontecem de forma descentralizada e a gente tem que estar preparado para isso. Carla, obrigada por esses insights, por essa conversa. Muito bom, estou disponível. Você pode acompanhar outros vídeos gravados diretamente aqui do nosso estúdio do Web Summit 2022 de Portugal, aqui na nossa playlist do canal do César no YouTube. Até o próximo vídeo. Eu fiquei na dúvida, era Web 3.0 ou Web 4.0?